Olá! Começamos agora uma análise bem aprofundada sobre o novo protocolo de asma de 2026. O nosso grande objetivo aqui é atualizar totalmente o conhecimento clínico de quem atua ali na linha de frente do Sistema Único de Saúde, a nossa atenção primária. É absolutamente fundamental pegar as melhores e mais recentes evidências científicas e trazer direto para a prática do dia a dia. Isso transforma de verdade o jeito como a gente maneja essa condição. O nosso roteiro passa por 1. O que é a asma? 2. Avaliação clínica e diagnóstico. 3. O novo paradigma de tratamento. 4. Segmento na atenção primária. 5. Sinais de alarme e encaminhamentos. E fechando, um foco essencial na qualidade de vida. Seção 1. O que é a asma e a verdadeira natureza da doença? Indo direto ao conceito, a asma é, na sua essência fisiopatológica, uma doença respiratória inflamatória crônica e super heterogênea. Entender essa natureza de fundo com toda essa complexidade é o primeiro passo para um cuidado que realmente resolva o problema na atenção básica. Não existe uma cara única para a asma. Tratar todo mundo do mesmo jeito é, literalmente, uma receita para o fracasso. E para ter uma ideia do tamanho gigantesco desse desafio, olhando para a epidemiologia, a gente tem uma marca impressionante de 12,1% das crianças no Brasil afetadas pela asma. Isso é quase 1 em cada 8 crianças do país. Mostra que o impacto da doença na nossa sociedade e a demanda que chega lá no postinho de saúde são maciços. E os dados ficam ainda mais pesados. A doença leva, em média, 6 vidas todos os dias no país. 6 mortes diárias. E o ponto mais trágico, que faz a gente parar para pensar, é que uma enorme parte dessas mortes é inteiramente evitável com intervenções simples, diagnósticos corretos e aquele cuidado essencial na base do sistema. Aqui entra um ponto que muda o jogo no planejamento. É vital separar o que é controle do que é gravidade. Controle é o quanto a doença está quieta, sem sintomas, com o tratamento atual. Já a gravidade é o tamanho da artilharia medicamentosa que a gente precisa usar para manter essa estabilidade. Confundir esses dois conceitos é, sem dúvida, uma das maiores causas de erros na hora de prescrever. Seção 2. Avaliação clínica e diagnóstico. Identificando sinais na correria do consultório. A chave para sucesso na consulta médica começa com uma anamnese muito bem amarrada com o exame físico. É assim que a gente consegue pescar a apresentação de cada paciente. A gente conhece de cor a tríade clássica dos sintomas: peito chiando, falta de ar e tosse, mas a vigilância tem que estar lá em cima para os quadros atípicos. Sabe aquela tosse noturna seca que não passa? Ou aquele histórico famoso de bronquite que volta todo mês? Pois é, muitas vezes isso esconde uma asma que está ali, limitando a vida da pessoa, só pedindo o tratamento certo. Uma história clínica bem feita tem que avaliar de forma muito objetiva como foi o controle nas últimas 4 semanas. E para isso, ferramentas como o teste de controle da asma, o famoso ACT, são fantásticas. Eles trazem números reais. Dá até para imprimir e deixar colado na parede do consultório para aplicar rápido em todo o retorno. É um detalhe simples, mas que transforma o nível da nossa avaliação. E o que avaliar no exame físico? A gente procura sinais clássicos de obstrução, como os sibilos, expiratórios difusos e aquele tempo expiratório mais longo. Mas atenção para a regra de ouro. Pegar um paciente com exame físico 100% normal, sem nenhum chiado na hora da consulta, não exclui o diagnóstico de asma de jeito nenhum. A doença flutua. Mas como fazer o diagnóstico definitivo? Para adultos e crianças com mais de 6 anos, a suspeita clínica precisa ser cravada com a prova objetiva da espirometria, mostrando a limitação variável do fluxo de ar. E tem um pulo do gato aqui. Esse exame precisa ser feito de preferência antes de iniciar o corticoide inalatório de manutenção. Senão, o remédio limpa a via aérea e mascara os parâmetros da doença, prejudicando o diagnóstico. Seção 3. O novo paradigma de tratamento. É aqui que as estratégias de intervenção mudam de figura. O protocolo de 2026 traz uma virada de chave gigantesca na conduta clínica, mudando radicalmente a forma de encarar o alívio de sintomas e o tratamento diário. A regra número 1 do tratamento moderno é claríssima. Depender só daquela bombinha de resgate de curta duração sem tratar a inflamação de base aumenta de forma assustadora o risco de exacerbações graves e até de morte. Ninguém deve ser tratado só com isso. Ponto. Então, como iniciar o tratamento medicamentoso? A estratégia de hoje troca o inalador de alívio isolado por uma combinação super inteligente, corticoide mais formoterol. Pensando nas medicações disponíveis no SUS, a gente usa muito a budesonida com formoterol.
Com isso, na hora da falta de ar, o paciente ganha o alívio rápido e, de quebra, já joga um anti-inflamatório direto no pulmão para tratar a raiz do problema. Olhando para os passos farmacológicos com base na frequência dos sintomas, pacientes com queixas quase diárias devem usar a estratégia MART. Isso significa usar a mesma bombinha combinada tanto para a dose de manutenção de manhã e de noite, quanto para a hora do aperto. Só um alerta de segurança fundamental. O limite máximo para o formoterol é de 72 microgramas por dia. Seção 4. Segmento na atenção primária, garantindo a continuidade do cuidado. Depois que a medicação começa, o segmento contínuo vira a espinha dorsal de tudo. Acompanhar de perto é garantir não só que o pulmão está bem, mas orientar mudanças de estilo de vida e ajudar o paciente a fugir dos gatilhos que inflamam a via aérea. Acreditem se quiser, mais de 70% das pessoas usam as bombinhas do jeito errado. Ou seja, gastar uns 5 minutinhos para corrigir a técnica de inalação resolve uma avalanche de casos que pareciam ser de asma difícil, sem precisar aumentar a dose de nada. É uma dica de ouro para usar em todo o santo retorno. E como fazer esse segmento clínico de forma estruturada? A gente precisa aplicar esse checklist a cada 3 a 6 meses. Avaliar a adesão com empatia, sem tom de bronca, e ter certeza de que o paciente sai com um plano de ação impresso, sabendo exatamente o que fazer se piorar em casa. Isso salva vidas. Seção 5. Sinais de alarme e encaminhamentos. Manejando a crise e o agravamento na APS. De vez em quando a crise vem. E ter a percepção afiada para saber a hora exata de intervir na unidade ou de colocar o paciente na ambulância faz toda a diferença. Quais são os sinais de alarme na ponta da língua? Saturação despencando, frequência lá no teto, mas olha só, tem um que a gente não pode deixar passar: o tórax silencioso. Um paciente fazendo um esforço absurdo para respirar, mas que não tem chiado nenhum no estetoscópio. Isso não é melhora. Isso quer dizer que o pulmão travou tanto que nem ar passa para fazer barulho. Alerta máximo. Quando encaminhar para a urgência? Exatamente agora, nesse segundo. E o que fazer na PS se a crise for leve ou moderada sem esses sinais de terror? A gente conduz ali mesmo, na unidade, usando o protocolo de 4 etapas, com salbutamol no espaçador, oxigênio se precisar e corticoide oral. Dá para estabilizar a enorme maioria dos quadros com total segurança. Embora o grosso do cuidado fique com a gente na atenção primária, tem horas que a especialidade precisa entrar. Quando encaminhar ao pneumologista? Principalmente na asma não controlada que pode precisar de imunobiológicos pelo SUS, ou naqueles casos complicados, onde a gente fica na dúvida se é asma, DPOC ou as duas coisas juntas. Seção 6. Foco na qualidade de vida, o elemento humano de tudo isso. Chegando na reta final, fica uma mensagem fundamental para todos nós, profissionais de saúde. O protocolo de 2026 vai muito além de fluxogramas e doses. Ele é focado na pessoa. Vale a pena dar uma pausa e pensar: qual é o nosso verdadeiro objetivo naqueles minutos de consulta? A gente está ali só para silenciar um chiado no peito temporariamente? Ou o nosso papel é restaurar a liberdade para aquela pessoa viver de forma plena? E o veredito é contundente. O controle real só acontece quando a gente tira o paciente do risco e devolve para ele a capacidade de trabalhar em paz, de ter noites de sono perfeitas e de viver sem o peso constante do medo de sufocar. Quando uma atenção primária forte e engajada, a gente transforma destinos. E aí, o que acontece quando a gente passa a enxergar cada paciente em cada consulta sob essa ótica daqui para frente? É uma reflexão que vale levar para o próximo plantão.